Se você só investir uma única vez e nunca mais aportar de novo, dificilmente você vai ficar rico. Mas se você só trabalhar e nunca investir e não aportar nada, você também dificilmente vai ficar rico. Então, a estratégia que funciona para a grande maioria das pessoas é, além de trabalhar, você investir. Nunca só um, sempre os dois. Mas aí vem aquela pergunta: o que será que influencia mais no seu acúmulo de riqueza? Mais aportes ou mais percentual de rentabilidade acumulada ao longo de tantos anos? Bom, se você chegou até aqui, provavelmente assistiu o vídeo do cafezinho que eu fiz, que não adianta você guardar o dinheiro do cafezinho, porque não é isso que vai te deixar rico, mas que isso é importantíssimo para mudar a sua mentalidade e dar alguns passos em toda a questão das finanças e também dos investimentos. Se você não assistiu, eu vou deixar recomendado lá no final desse vídeo aqui, o link com, enfim, aquele vídeo recomendado. Agora, para nós aqui hoje, o que mais vai importar é o seguinte: será que ao longo de um bom tempo enriqueceu mais quem aportou mais dinheiro, quem conseguiu uma rentabilidade melhor? Quais as diferenças disso? Por que disso? E claro, né? O que você deve buscar? Se é realmente mais rentabilidade, mais aportes, um pouco de cada, qual que é o caminho certo, claro, para o seu caso, para o seu perfil e para os seus investimentos. Vamos lá. Então a ideia de hoje é pegar aqui essa calculadora de juros compostos, peguei a basicona mesmo do Investidor 10 e vou simular aqui alguns cenários diferentes para a gente analisar no detalhe qual deles que vai ser mais rentável, menos rentável, mais útil e menos útil. Assim, na boa. Comenta para mim qual dos 4 cenários você achava que ia render mais e depois qual deles você acha que se encaixa mais no seu perfil e no seu estilo. Eu vou responder todos os comentários. Muito bem, então vamos entender os 4 cenários que eu separei aqui para nós, tá bom? Todos eles vão se basear num período de 30 anos, né? Um período igual para todos. Nesse exemplo eu sou obrigado a desconsiderar aqui a inflação, tá bom? Mas é bem importante reforçar aqui, né, que R$1 milhão, por exemplo, ao longo de 30 anos, se a inflação for de 5% ao ano, esses R$1 milhão, eles vão ser mais ou menos a mesma coisa que 430 mil hoje em dia, tá bom? Então, os valores que a gente vai ver em uma simulação de juros compostos de 30 anos, eles vão ser grandes, milionários, porém, a gente sabe que não quer dizer que eles têm aquele valor todo, tá bom? Mas como todos eles vão estar em reais, o período é o mesmo, a inflação vai impactar igual para todos, então eu vou desconsiderar, tá? Se vocês quiserem uma simulação com a inflação e todos os detalhes mesmo, cara, comenta para mim e deixa o like porque dá um trabalho gigantesco, tá bom? Então eu preciso saber se vocês realmente querem, senão eu não vou fazer porque vai tomar muito tempo. Então vamos lá, primeiro cenário de todos, né? Cara, só fazer o aporte inicial, botou R$100 mil ali e vai render aqui, ó, 10% ao ano, ok, né? Beleza, sem nenhum reinvestimento mensal. Esse aqui é aquele que, enfim, né, trabalhou uma vez, botou a grana lá e nunca mais botou dinheiro de novo. Esse aqui vai gerar um resultado, a gente já vai ver como é que vai ser. O cenário 2 é um aporte inicial, mesmo R$100 mil, mas ele vai colocar aqui, ó, R$500 por mês, tá bom? Vai botar um adicional de 500 pila por mês, todo mês, para sempre, por 30 anos, né, claro, com a mesma rentabilidade aqui do caso inicial. Obviamente, a gente sabe, né, obviamente aqui, ó, cara, o acumulado de R$500 ao longo de 30 anos, é muito óbvio que vai ter mais dinheiro no caso 2, né? Do que no caso 1, né? Ok. Mas a dúvida, ela não está entre esses dois, tá? A dúvida está aqui, ó, entre o 3 e o 4. O cenário 3 ele é um pouco diferente. Você vai colocar os 100 mil, vai colocar os R$500, que nem o cenário 2 aqui, mas a rentabilidade vai ser de 12% ao ano. Então, você vai estar buscando, vamos supor que você conseguiu, né, uma rentabilidade ao ano maior aqui do que o cenário 2. Né? Mesmo investimento inicial, mesmo aporte mensal, porém rendendo 2% a mais, que no caso é 20% a mais da rentabilidade, para ver o impacto que isso gera aí no longo prazo. Né? Vamos ver se é tão relevante assim ou não. E claro, o cenário 4, olha só que interessante, você coloca os R$100 mil, a rentabilidade ela não é mais 12, agora ela é 10% ao ano, mas o investimento mensal recorrente é de R$1.000, tá? Então aqui a maior comparação, vamos dizer assim, talvez seja, né, o 4 e o 3 e também o 4 e o 2, né? Porque o 4 e o 2 vão estar com o mesmo investimento inicial, com as mesmas taxas anuais, porém o cenário 4 vai colocar o dobro de dinheiro por mês, vai conseguir guardar o dobro
do que o cenário 2. Obviamente, o 1 é o que a gente menos espera que vai render e tudo mais tal. E tem várias coisas que ajudam os investidores a buscarem mais riqueza, mais independência e mais patrimônio. Investir de forma recorrente, taxas maiores, produtos inteligentes, boa mentalidade e, claro, deixar o like e se inscrever aqui no canal. Vai te ajudar demais, eu tenho certeza disso. E só para contextualizar, né, você aí que talvez não conheça a fórmula desses juros compostos com aporte inicial e também com esses aportes recorrentes, ela é mais ou menos essa aqui. E por que é tão importante você conhecer a fórmula? Não que você precisa ficar fazendo isso, tá? Mas aqui de cara, assim, de cara mesmo, a gente já percebe a relação que esses valores, essas variáveis aqui, elas têm na fórmula e no resultado. Então a grande pergunta desse vídeo é, poxa, óbvio que você precisa trabalhar e investir ao mesmo tempo. Se você só trabalhar, você nunca vai guardar um centavo, você vai morrer, infelizmente, né, pobre, sem nada, cara, não tem como. E se você só investir, mas não trabalhar, você vai investir muito pouco, R$1 por mês, R$2 por mês, cara, também isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então você precisa trabalhar e investir, claro, guardando o máximo possível, buscando aí seus sonhos, seus objetivos, mas a grande pergunta é, o que muda mais? Guardar mais dinheiro ou então ter taxas e rendimentos maiores? E assim, ó, a gente consegue ter uma pista em relação aqui a essa fórmula, tá? Porque a matemática aqui, ela é clara, né? Tudo aquilo que está na soma ou na multiplicação tem uma certa influência que é menos relevante aos valores ou então às variáveis que elas estão aqui com os expoentes, tá bom? Então sempre que está multiplicando a gente fala que tem uma relação linear, tá? Então ele vai subir em forma linear, pode ser com uma angulação grande, mas ainda assim é linear, mas quando a gente tem uma relação exponencial, tende, claro que depende de vários casos, né? Mas tende a ser mais relevante, mais influente. Ou seja, aqui a gente tem uma pista de que taxas maiores tendem a ter influências maiores nos retornos em longos prazos. Obviamente existe um ponto de convergência, um ponto em que as taxas maiores não foram tão influentes quanto aportes relevantes em casos de tempos diferentes e taxas diferentes e aportes diferentes. É óbvio que existe, mas nós vamos simplificar e o resultado é esse aqui, ó. Então aqui a gente tem os 4 casos, né? Lembrando aqui a descrição deles. E aí, de cara, a gente já percebe. O primeiro deles, cara, só investiu no início e não fez mais nada. É o caso que menos deu dinheiro. Muito natural, né? Todo mundo já esperava isso. E aí, o valor total investido foi R$100.000. Os juros totais, 1.600 e o valor final, 1.700. Ou seja, os juros sobre o valor final é de 94%. Ou seja, lá no final de 30 anos, 94% desse valor da rentabilidade é de juros. O resto é a aplicação inicial. E esse número é muito interessante porque prova para nós que muitas vezes as pessoas acreditam, cara, a minha carteira rendeu 500%. Sim, mas às vezes o cara 450% foi aporte recorrente, né? Nessa simulação aqui no longo prazo a gente vê nitidamente, cara, 94% é juros. O resto foi aplicação inicial. Então é muito interessante e vantajoso você investir seu dinheiro. E aí aqui a gente tem os outros casos, tá? E aqui já fica claro. O caso com a maior taxa de retorno, ele acabou dando mais dinheiro do que o caso com uma taxa média, né, vamos dizer assim, com aplicações maiores. Mas em todos eles aqui, girou algo entre 88%, 93%, 94% dos juros sobre o valor total. Então, o capital inicial, ele tende a ser importante, ele é relevante, ele é, né, super justo, capital inicial e os aportes recorrentes, né? Mas assim, o poder dos juros compostos é um negócio violento, tá? Violento. E aqui estão os cenários de forma muito visual e clara pra gente. Então entendam o seguinte, caso 1, cara, é o pior, não tem muito segredo, não tem discussão, é importante você ter aportes recorrentes porque, cara, é do jogo, né? Você consegue aumentar o seu capital que tá trabalhando pra você. Ó, essa aqui é a caneca escura. Fizemos vários modelos, né? Tô mostrando pra vocês nos vídeos. Ficou muito legal. Agora, e para os outros casos, né? Poxa, o terceiro caso foi aquele que mais retornou, que mais rendeu dinheiro. Beleza. Então tá claro aqui, pelo menos para essa comparação, que é um caso específico que eu coloquei aqui para simular, que 2% a mais de rentabilidade, né? De 10 para 12, mantendo os aportes, ou então até mesmo dobrando os aportes ao longo de 30 anos,
não é suficiente para vencer a rentabilidade, tá bom? Isso aqui é um dado interessantíssimo, porque no caso 4 você aportou dobrado e não conseguiu chegar na rentabilidade do 3. Mas lembra, isso aqui é importante. Cara, isso aqui vai valer seu like. O quanto você aporta por mês tá no seu controle, tá na sua decisão. É claro que você tem um limite, né, do seu salário, da sua renda, assim por diante. Você não consegue aportar R$1 trilhão todo mês, mas você controla esse valor. Já a sua rentabilidade, você não consegue controlar, porque até mesmo o CDI, que só sobe, só é positivo, ele também oscila. Às vezes ele pode ser 12%, às vezes ele pode ser 9%, às vezes ele pode ser 8%, ele já foi 2%, hein? Quem lembra? Então, a taxa de retorno, ela tende a ser o que mais importa, ou o que mais influencia para você no longo prazo e o que mais pode contribuir para você ter mais ganhos. Isso é matemática, lembra daquele expoente. Só que isso não está no seu controle. O que está no seu controle é você conseguir investir mais. E aí, mesmo com uma taxa não tão alta assim, você consegue ter resultados muito interessantes. É claro que se você não conseguir guardar tanto dinheiro, né, como é o caso 2, que você só guardou R$500 por mês, também teve dinheiro, também foi melhor do que o primeiro caso. Mas claro, quanto mais você guardar, mais você vai conseguir se aproximar de alguém que conseguiu taxas extraordinárias no mercado, por exemplo. Ah, Anthony, mas eu preciso de taxas maiores, porque eu quero retornos maiores, eu quero valorização forte todo ano por 30 anos. Olha, se você quer isso, eu até entendo, você vai ter que correr riscos grandes. E eu não sei, sinceramente, se isso é para todo mundo. Quando a gente pensa em uma rentabilidade simulada, como eu fiz aqui, isso aqui não é constante, tá, pessoal? Ao longo de 30 anos, vão ter anos que você vai estourar a boca do balão e vai fazer 25%, 30%. Mas vai ter ano que você vai fazer 5%. Talvez tenha ano que você fique negativo. Isso faz parte do mercado financeiro. Então você tem que olhar para si e refletir. Poxa, eu acho que eu não preciso de taxas de retorno tão altas assim, mas eu vou focar e me concentrar para investir o máximo que eu puder e gastar em menos taxas bobas de produtos caros possíveis. Então, por exemplo, quando eu falo muito aqui no canal sobre ETFs, alocações inteligentes, é porque você consegue ter uma economia em taxa de administração em um ETF versus um fundo de investimento convencional muito grande. Cara, um fundo de investimento convencional, às vezes ele está cobrando 1%, 2% para você ter um retorno muito parecido com o de um ETF, às vezes até pior, sendo que o ETF te cobra 0,2%, 0,5% em casos meio assim, mas vai, sabe? Então você está economizando aí 1/4 de taxa, isso tudo é retorno para você. E assim, às vezes, isso já te ajuda a chegar mais perto daqueles 12% do que os 10% de rentabilidade anual, sem precisar correr mais risco. Você está em produtos do mesmo tipo, do mesmo estilo, com uma rentabilidade histórica muito parecida. Às vezes é um fundo que compra um ETF, né? Já vimos recentemente no canal isso aqui. E você só vai estar pagando menos taxa de administração. Isso já vai estar te dando um retorno maior, sem correr mais risco. Então existem saídas e existe esse mix. Uma carteira bem construída, ela sempre vai unir o seu perfil de risco, o seu objetivo, se é crescimento de patrimônio ou se é renda passiva, e claro, ser o mais eficiente e inteligente possível. Isso no longo prazo vai interferir demais, cada coisa um pouquinho, para você ter um resultado melhor. E é óbvio, se você for um grande gênio do mercado, tipo Warren Buffett, conseguir esses seus 20%, 25% por ano, diretaço, você tem um futuro brilhante. Mas eu acho que é um pouco exagerado você achar que vai conseguir isso de forma bem tranquila, tá? Porque é muito difícil. Por isso que eu usei esses valores, 10%, 12%, porque são valores relativamente comuns, aceitáveis. É o que a média do mercado entrega. A renda fixa também entrega um pouco disso, né? Então foi o exemplo que eu consegui trazer aqui para demonstrar para vocês na prática que, matematicamente, você tem que preferir as rentabilidades maiores, porque é mais interessante, mas você tem que ficar atento em relação ao risco. Não é porque você está correndo mais risco que você tem garantia que vai ter essa rentabilidade maior. Então, às vezes, somente perseguir altas rentabilidades pode ser uma ilusão. Então, você tem que, na minha opinião, buscar esse cara aqui, ó, porque esse ele depende mais de você do que do mercado. E, claro, quando você tiver anos muito bons e for muito bem, ótimo. Você vai estar um pouco mais perto aqui, ó, do caso 3, que é o melhor caso possível. Mas lembra, a gente tem que fazer o dever de casa. O que depende de você? Na minha opinião, de você, de mim, né? Todos nós investidores. Trabalhar, investir o máximo que der. E quando a gente consegue uma boa oportunidade, né? Fazer um bom giro de carteira, ter uma boa gestão das coisas,
vai acontecer um ano ou outro, você vai estourar a boca do balão, 20, 30, às vezes até 50% de valorização, dependendo do seu perfil de risco e dos produtos, né? Mas, claro, focando sempre em evitar pagar taxas desnecessárias, impostos desnecessários e entender que, enfim, no mercado financeiro a gente tem que sempre almejar o máximo, mas esse máximo nem sempre é alcançável. A gente vai buscando ele, vai tentando e de alguma forma o cenário que a gente for aplicando vai ser muito bom para você, para mim, enfim, para os investidores conscientes. Tá aqui o vídeo do cafezinho que eu fiz. O cafezinho não vai mudar a sua vida financeira, mas vai te ajudar a fazer isso, caso você não tenha visto ainda. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.